está, portanto, documentado toda a forma como eu fui presa, a forma como passo da PSP para a PIDE, os interrogatórios, portanto, a proibição da presença de advogado e a investigação toda a cargo da PIDE. Portanto, inclusivamente, os PIDEs substituíam o advogado. Não era permitida a presença do advogado, mas estava a substituir por fulano e fulano agentes desta polícia. E não se pode dizer que eu não tinha advogado. Eu tinha advogado. Eles é que não me apresentaram, não me deixaram assinar a procuração, nem me entregaram. Portanto, houve um advogado de Beja, o Dr. Celso Pinto de Almeida, mandou uma carta em meu nome, com uma procuração feita e selada, só bastava assinar, só precisava da minha assinatura, mas que nunca vi. Depois há outro aspecto também muito curioso que eu fui buscar: não havia magistrados, nem advogados nem magistrados, e então um fazia do Ministério Público e promovia um PID, e o outro fazia de juiz e dava o despacho sobre a promoção de outro PID, de outra agente, com a agravante que também está aqui, que eu já consegui, portanto, colocar neste livro, que é que os autos eram falsificados. Eram falsificados de duas maneiras. As datas eram ao acaso, porque tudo o que se passava dentro da cela de tortura, o interrogatório era contínuo, era tortura, e tudo o que se passava dentro da cela era gravado. Havia uma dependência que tinha os gravadores do que se passava dentro das celas. E depois, quando queriam, faziam um auto, mas eu nunca vi fazer auto nenhum, nem me mostraram. Eu só vi os autos depois na Torre do Tombo. Aquilo era tudo feito à minha revelia. E então diziam que ela disse que é evitado, eles não conheciam a expressão escusado, mas eu utilizava muito, é escusado fazer mais perguntas que eu já disse, não respondo a nenhuma. E eles então puseram, é evitado. E eu quando vejo o auto e digo, então, mas haveria algum PID assim tão, aquilo não foi feito na minha presença, haveria algum assim tão preocupado, tão preciosista, com um preciosismo tal que ia lá pôr as minhas expressões. E foi nessa altura que eu soube, que até foi o psiquiatra que me disse, que era tudo gravado. Portanto, eles não tinham o auto, tinham uma gravação e depois faziam um resumo à maneira deles. As datas eram falsificadas porque eram datas ao acaso. Aliás, está aqui uma data, que é a data do dia em que eu saí, em que me libertaram, e eu não fui ouvida nesse dia. E, entretanto, também está falsificado num aspecto que é muito importante. Os juízes não tinham controle na fase de instrução preparatória da investigação, não tinham qualquer controle sobre o que estava a acontecer, nem vi nenhum juiz, não vi ninguém, só PIDs e os guardas prisionais. E, entretanto, eles falsificaram os nomes dos PIDs que estavam efetivamente na investigação entre aspas, muitas, que estavam na tortura. Portanto, os nomes que estavam não estão no processo daqueles que são verdadeiros, que estiveram lá, não constam do auto do processo que se destinaria a chegar ao tribunal. Eles tinham uma cópia interna com os nomes dos PIDs que efetivamente lá estiveram. E tinham no processo oficial, aquele que chegaria às mãos do juiz, tinham nomes de indivíduos que não tinham lá estado. E isto para descredibilizar o depoimento dos arguidos. Mas, de qualquer modo, quando chegava que o preso dissesse que tinha sido torturado, dissesse ao juiz, eles apresentavam a confissão como prova. E todos os meios de prova produzidos pela PIDE eram válidos. E apresentavam a confissão. E o preso diria, porque era verdade, que tinha sido torturado, que aquela confissão
tinha sido obtida mediante tortura. E esta parte eu encontrei porque no início achei muito estranho. Quando vi o processo mesmo, os autos que constavam do processo em original, supostamente, eu não conhecia os pedidos, nenhum daqueles nomes me dizia nada, até vir, porque vinha uma pasta, vinha o processo e depois dizia, também no processo, pasta anexa. E eu não pedi logo a pasta anexa. Quando eu pedi a pasta anexa, estava a cópia, que depois eu fiz constar aqui do livro, a cópia dos autos, os mesmos autos, só que os nomes eram os dos pitos que eu sabia, que tinham lá estado. Portanto, eles acautelavam-se, digamos assim, entre eles, porque como não eram pessoas de confiança, eles próprios não confiariam uns nos outros, eles tinham que saber quem é que lá tinha estado. Portanto, estes processos estão falsificados. Estes autos são falsificados logo pelo nome de quem interroga. Ok.